Pessoal, abrindo o vídeo com o que foi notícia nesse domingo, dia 19 de janeiro, a primeira coisa são os bolsonaristas nos Estados Unidos gastando o nosso dinheiro. Vai lá, você vai pegar a entrada VIP, vai ser fácil. Pô, não! O Eduardo conhece o Trump, cola nele, cola nele. Amigo do Trump, olha aqui, aí, ó. Olha o que dá. Vai tranquilo, não tá nem frio não, vai ser fácil. Bem, ele tá fazendo gracinha lá nas redes dele, tá feliz, né, mostrando a viagem. São 20 parlamentares, tá? A turminha de sempre ali, Geyer, Carla Zambelli, Bia Kicis, nem Marcel Van Hatten, nem precisa citar os nomes de sempre aqui. O que eles não contam nesses vídeos que eles colocam lá no Instagram é que, da última vez que eles foram, custou R$ 52.700 só de passagens e estadia, né? Para eles denunciarem lá que o Brasil é uma ditadura hoje em dia. Então, a conta virá salgada mais do que nunca, tá? Mais do que nunca, porque a comitiva agora é a maior de todas. Pessoal, mas eu vou seguir aqui, inclusive eu vou passar rápido pelos assuntos, porque teve muita coisa, eu quero mostrar tudo pra vocês. Bem, teve polêmica relacionada ao economista Elias Jabbour, tá? Bem, os perfis de extrema-direita estão muito felizes aí com uma declaração dele hoje, porque ele teria dito que a esquerda do Brasil talvez seja a pior esquerda do mundo ocidental e desceu a lenha no Lula por ter declarado apoio à Kamala Harris. E aí ele diz aqui, né, Lula tá derretendo muito rápido, vem se criando um clima gostoso do lado de lá, né, ou seja, do lado da esquerda. Bem, eu fui checar para ver se essas informações eram verdadeiras e, de fato, ele diz que o Brasil quebrou uma regra que vem desde o governo, aliás, desde o Barão do Rio Branco, que é a regra de não intromissão nos assuntos internos de outro país, e declarou apoio à candidatura de Kamala Harris. E aí ele disse que quando o Lula fez isso, ele demonstrou estar preparado somente para um cenário, enquanto discutia déficit das contas públicas e perdemos uma semana inteira discutindo a questão do PIX. E depois ele realmente disse que talvez o Brasil tenha a pior direita e a pior esquerda do mundo ocidental. Bem, sobre isso aí que o Elias Jabbour disse, eu acho importante contextualizar que o Trump, ele fez postagem endossando o Bolsonaro na eleição de 2022 aqui no Brasil, tá? E depois ele gravou um vídeo bastante ofensivo contra o Lula, e inclusive ele reforça o apoio dele ao Bolsonaro e diz que o Lula é um lunático e etc. To the people of Brazil, you have a great opportunity to re-elect a fantastic leader, a fantastic man, one of the great presidents of any country in the world, President Bolsonaro. He's done an absolutely incredible job with your economy, with your country. He's respected by everybody all throughout the world. So I strongly endorse President Bolsonaro. He will be your leader for hopefully a long time. He has taken your country to great heights. And again, your country is now respected because of him all over the world. So go out and vote for Bolsonaro. Ou seja, em 2024, o Lula, declarando apoio a Kamala Harris, ele só devolveu o que ele recebeu do Trump em 2022, tá? Só para ser claros aqui. E aí, essa história de que ser polido agora com o Trump, com o governo dos Estados Unidos. Pessoal, sinceramente, pelo que eu tenho visto aí, não adianta nada. Governos, né, por exemplo, o Trudeau lá do Canadá, que sempre foi respeitoso em relação, não declarou vídeo em apoio a ninguém, etc. O Trump pisou na cabeça dele aí, colocou lá, ataca a soberania do Canadá, né, colocou o mapa do Canadá sendo Estados Unidos, né, integrado aos Estados Unidos, e fez várias declarações no sentido de anexar o Canadá. Depois pisou, humilhou ali a Groenlândia, Panamá. Então é o seguinte, a psicologia do Trump é do bully, tá? Qual que é a psicologia? Ele é covarde, ele vai pra cima de quem ele percebe como fraco. Simplesmente isso. Quem ele vê como forte, inclusive, ele tá entregando a Ucrânia pra Rússia, ele até agora sobre a China não saiu absolutamente nada, né? Aliás, a única coisa que saiu é que ele tá trabalhando para restabelecer o aplicativo chinês lá nos Estados Unidos, né, o TikTok. Então é uma coisa positiva para a China. Então é o seguinte, quem ele vê como fraco, ele pisa em cima, extorque e tal, ameaça. Agora, quem ele enxerga como forte, aí ele abaixa a cabeça e fala fino. É simplesmente assim. E aí, pessoal, esquecendo dessa questão de direita, esquerda e tal, pensando no Brasil, tá? É até um momento interessante para ter o Lula como presidente, porque ninguém pode falar que o Lula seja um cara medroso, né? Pode falar que o Lula acha o Lula equivocado, as ideias econômicas do Lula, ou ideias não sei o quê, mas assim, medroso, acho que ninguém vai falar que ele é medroso. O cara que fazia greve na ditadura militar, inclusive foi preso, não é uma pessoa medrosa. Inclusive, preso 2 vezes, né? Porque depois, lá em 2014, já era muito claro as intenções políticas, né, qual que era a vinculação política do juiz ali do caso dele, do procurador do caso dele, etc. E ali já era muito claro que ele seria preso normalmente, que o objetivo de tudo aquilo ali era no final prendê-lo,
Tá? Então ele já sabia naquela altura que ele acabaria sendo preso. E se ele fosse um cara medroso, ele poderia fugir, né? Mas não, ele foi preso, encarou a prisão e ficou mais de 2 anos ali, e depois, um dia, conseguiu a libertação, mas que ele não sabia que iria conseguir um dia. Então, foi algo corajoso que ele fez, tá? Não é alguém medroso. Então, assim, nesse cenário, o Lula é um cara bom pra lidar com o Trump, um cara que não tem medo, um cara que, até pela idade, também já não tem mais tanta perspectiva de futuro, né? Então, ele é um cara que não tem medo nenhum do Trump, eu posso afirmar aqui. Então, pra fechar esse assunto do Elias, na minha opinião, o Lula não estava tão errado de declarar apoio a Kamala Harris, não. Ele só estava devolvendo o que ele tomou, né? Então ficou pau a pau ali, ficou uma coisa chumbo trocado, tá? Talvez seria até subserviente ele não ter atacado o Trump, ele não ter apoiado a Kamala agora, com medo, né, de retaliação, não sei o que. Não, o Lula foi lá e meteu bronca mesmo, e é isso aí. Sobre essa questão de coragem e etc., muito interessante essa notícia, que saiu na Folha de São Paulo hoje. Bruxelas, quando eles falam Bruxelas, eles estão falando da sede da União Europeia, né? O comando da União Europeia. Então, o comando da União Europeia ordena que o X do Elon Musk entregue documentos sobre o algoritmo. A gente tem falado aqui nos últimos dias essa questão do algoritmo, favorecendo adversários do governo Lula, né? Impulsionando o vídeo do Nicolas. E o pedido seguiu porque há uma desconfiança enorme de que o X está promovendo o algoritmo em publicações do partido de extrema-direita lá que o Musk declarou apoio, que é o AfD. Isso aqui é o seguinte, né, pessoal? É óbvio que o Musk está estimulando ali as publicações, está aumentando o algoritmo, aumentando as recomendações das postagens da AfD, como ele faz para as próprias publicações dele, né? A gente viu que no dia que ele comprou, todo mundo que não seguia o Musk passou a receber as publicações do Musk, porque foi uma alteração no algoritmo, tá? Então a Comissão Europeia pediu tudo, ela quer o algoritmo completo do X. E aí eu quero saber as medidas que vão acontecer, porque ele não vai entregar isso. Tá? E aí eu quero saber o que vai acontecer. A União Europeia vai tirar o X do ar? Eles estão loucos para tirar o X do ar, isso eu tenho certeza. Tá? A Ursula von der Leyen. E o Brasil aí podia, talvez, aproveitar e pegar carona nisso aí. Porque eu quero saber o seguinte, vocês não pararam pra pensar nisso aí, como é que vai ser a próxima eleição aqui no Brasil? Ou seja, o TSE vai deixar simplesmente alguns bilionários, donos dessas redes sociais, explodirem o algoritmo, né, as recomendações de conteúdo de candidatos que eles apoiam, de extrema-direita, e os demais candidatos eles reduzirem o conteúdo de uma boa. Ou seja, o cara vai definir o resultado da eleição no Brasil e o TSE vai deixar isso numa boa. Como é que vai ficar essa história, né? Então, aí 2 coisas. É muito importante que o Brasil, as autoridades já comecem a ver o que vai ser feito na União Europeia agora, tá? E o segundo ponto, o Brasil já começar a pensar, porque quem vai estar na presidência do TSE é o Nunes Marques. Então, em 2026. Então, esquece, dali não vai sair nada. A gente pode pensar, então, em alguma coisa já ser feita via STF, para barrar uma disputa injusta. Tá? E ter paridades de arma nessa eleição de 2026. STF que terá como presidente à época, em 2026, em outubro de 2026, Fachin, e vice-presidente Alexandre de Moraes. Aliás, diga-se de passagem, foi a dobradinha que estava no comando do TSE nas eleições de 2022. Então, assim, se o Zuck, né, se o Musk estão achando aí que vai ser um passeio, que já tá no papo, né, a eleição de 2026 aqui no Brasil, que eles vão explodir os candidatos da extrema-direita e vão dar alcance nenhum para candidatos ou de direita, ou de centro, ou de esquerda. Bem, com esse STF que vai estar aí em 2026, eles podem sim tomar um contravapor. Eles estão achando que vai ser um passeio, mas não sei não. Bem, pessoal, e pra gente fechar, eu queria falar mais uma vez daquela oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.